Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 2 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 177 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando no momento com análise combinatória e hoje, na verdade, é a segunda parte desta aula, que nós começamos aí no vídeo anterior. E nesta aula, pessoal, que nós estamos dividindo em 3 partes, esta sendo a segunda parte, vamos ter mais uma parte na próxima aula, nós estamos trabalhando com exercícios, e na verdade exercícios provenientes apenas de 2 livros, que são os livros de Introdução à Análise Combinatória e de Problemas Resolvidos de Combinatória, ambos os livros aí da editora Ciência Moderna. Um deles é de minha autoria, o Problemas Resolvidos de Combinatória, em conjunto com o meu orientador de mestrado, o professor Plínio, e o outro é do professor Plínio, junto com outras 2 professoras, a professora Margarida e a professora Idani. Então, pessoal, estamos retirando exercícios desses livros. Na aula passada, pessoal, nós começamos já trabalhando com alguns exercícios que nós retiramos. E hoje nós vamos trabalhar, na verdade, com o exercício de capa do nosso livro, na verdade, que vocês vão ver aí à minha esquerda, Vocês estão vendo esse livro que tem um quadrado com a palavra combinatória aí escrita de diversas maneiras aí, E, na verdade, este é um exercício que faz parte desse livro. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos um quadrado em que, na primeira linha de cima, nós temos somente a letra C. Na segunda linha, nós temos a palavra CO. Na terceira, COM. Depois, COMB. Enfim, vai aumentando uma letra da palavra combinatória, até que na última linha nós temos exatamente a palavra combinatória. Na verdade, esse exercício pergunta de quantas maneiras nós podemos escrever a palavra combinatória partindo de um C e indo ou para baixo ou para a direita, ok? Então nós só podemos ir para baixo ou para a direita. Então este é o exercício que nós vamos resolver aqui, de quantas maneiras nós podemos escrever a palavra combinatória aqui nessa situação. Pessoal, eu fiz o seguinte, eu desenhei um pedaço do quadrado que nós temos aí. Nós queremos saber de quantas maneiras nós podemos escrever a palavra combinatória, de tal maneira que nós devemos partir de um C, e irmos para a direita ou para baixo, No entanto, pessoal, surge um problema se nós partirmos do C. Por exemplo, nós podemos formar a palavra combinatória de que maneira? Nós podemos vir desse C para este O, depois MB, combinatória, por exemplo, Então nós só podemos ir para a direita ou para baixo, Então, a princípio, por exemplo, se nós partirmos desse C, nós temos 2 opções, podemos ir para a direita ou para baixo. Uma vez que nós estamos neste O, por exemplo, nós temos 2 opções de M, para a próxima letra que nós vamos ter para a palavra combinatória. No entanto, surge um problema aqui, pessoal, que é o seguinte, vamos imaginar que desse C, nós viemos para este O, aí nós temos 2 opções, M à direita ou M abaixo. No entanto, se nós escolhermos este M abaixo, nós não temos mais 2 opções. Agora nós só temos uma opção, que é B, I, N, A, T, O, R, I e A. Ou seja, à medida que nós chegamos na última linha, nós só temos uma opção, que é somente ir para a frente, somente ir para a direita, no caso. Da mesma forma, quando nós eventualmente chegarmos na coluna à direita, nós só vamos ter uma opção também. A partir deste momento, nós sempre temos 2 opções. Por exemplo, neste I nós temos esses 2 valores de N, essas 2 possibilidades. No N temos 2 possibilidades para A, mas se nós chegarmos na coluna da direita, nós temos somente uma opção que vai ser descer até o combinatória, Descendo. Nós só podemos descer ou ir para a direita. Então a ideia, pessoal, é o seguinte, nós vamos pensar na palavra combinatória, mas em vez de nós escrevermos a palavra da maneira que nós lemos, do C para o A, vamos pensar o seguinte, a palavra combinatória vamos escrever de trás para frente, então vamos começar no A. Como todas as possíveis formas de escrever a palavra terminam neste A, então nós podemos, começar pela última letra. Então deste A, de onde que nós vamos poder ter vindo deste A? Ora, este A ele veio ou deste I ou deste I. Então temos 2 opções da escolha do I que veio anterior a este A. 2 opções. Qualquer I que nós escolhermos, nós vamos ter também 2 opções para escolher o R, que veio antes do I. Por exemplo, digamos que nós partimos então deste A, e aí nós escolhemos este I, por exemplo. A partir deste I, nós temos duas opções. Qualquer um desses R's aqui. Digamos que nós escolhemos este aqui, duas opções também.
Agora nós temos duas opções para a letra O. Digamos que escolhemos esta. Enfim, esse raciocínio vai continuando e neste caso nós sempre temos duas opções e eventualmente vamos chegar, né? De qualquer forma nós sempre vamos ter duas opções até chegarmos, por exemplo, nesse C aqui, por exemplo, né? Partindo, por exemplo, deste O aqui, aí nós tivemos também duas opções, ou viríamos para esse C ou para esse C aqui. Então nós sempre temos duas opções quando nós escrevemos a palavra de trás para frente. Agora, começando pelo C a palavra, pelo início, aí nós não temos sempre duas opções, porque se nós cairmos nessa última linha, nós vamos ter que ir sempre para frente, e se nós cairmos na última coluna, vamos ter que ir para baixo. Então a ideia é escrever a palavra de trás para frente. Então, como a palavra combinatória tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letras, nós partimos do A e a partir desse A nós vamos sempre tendo duas opções. Como são 12 letras, nós temos 2 elevado a 11 possibilidades. Ou seja, duas possibilidades para a escolha do I, duas para a escolha do R, duas para a escolha do O e assim por diante. Pelo princípio multiplicativo nós vamos multiplicando e vai dar 2 elevado a 11, que resulta exatamente 2048. Então nós temos 2048 maneiras de escrever a palavra combinatória aqui dentro desta situação aqui. Nosso próximo exercício é o seguinte: de quantas maneiras as letras da palavra indivisibilidade podem ser permutadas de modo que duas letras I nunca fiquem juntas? Bom, pessoal, esse exercício, o complicador dele é que nós temos várias letras I aqui, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras I. E nós queremos que elas não fiquem juntas nas possíveis permutações dessas letras. Nós queremos contar o número de anagramas aí da palavra indivisibilidade em que duas letras I não fiquem juntas, não apareçam lado a lado. Então qual que é a ideia, pessoal? Nós vamos pensar nas letras restantes primeiro. Então vamos escrever aqui as letras N, B, V, S, B, L, D, A, D, E. Estou deixando um espaço entre elas, aí, mas vocês já vão entender o porquê disso. Bom, quantas são as possíveis permutações destas letras aqui, sem considerar as letras I? Bom, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, porém nós temos repetições aqui. Então nós temos, os Ds aparecem repetidos. 1, 2 e 3, né? Nós temos 3 letras D. Portanto, nós temos aqui uma permutação de 10 letras com 3 repetições. E isso nós estudamos aí, é 10 fatorial dividido por 3 fatorial, tá ok? Vamos deixar dessa forma mesmo o valor aqui. Então, esse valor aqui, ele está permutando essas letras aqui, mas nós ainda não fizemos com que aparecessem as letras I. Agora que vem o detalhe, pessoal, nós temos 6 letras I, né? Nós temos as letras I, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essas letras I, o que nós vamos fazer com elas? Como nós não queremos que na nossa permutação, no nosso anagrama, elas não fiquem juntas, a ideia vai ser nós encaixarmos essas letras I nesses espaços aqui. Ó. Nós temos um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. Porém, nós podemos também encaixar a letra I no início, vai para 10 espaços, ou no final, que são 11 espaços. Então nós temos 11 espaços para nós escolhermos onde que nós vamos colocar as letras I. Por exemplo, nós podemos colocar uma letra I aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? 1, 2, 3, 4, uma aqui, 5 e 6. Né? Então nós temos a palavra N, D, I, V, S, I, B, L, I, D, I, A, D, I, E, I. Esse é um anagrama possível aí. Veja que nós não temos duas letras I juntas, porque nós selecionamos justamente dentro das duas letras, né? Entre o espaço das duas letras. Ora, mas nós não temos somente essa possibilidade. Nós podemos escolher quaisquer 6 espaços. Então nós temos que pensar na combinação de 11 elementos tomados 6 a 6. Por quê? Desses 11 espaços que nós temos que selecionar 6 para nós encaixarmos as letras I. Né? Então isso aqui vai dar o quê? 11 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 11 menos 6, que é 5 fatorial. Portanto,
como nós temos esse número de permutações das letras distintas de I e esse número de maneiras de encaixar as letras I, pelo princípio multiplicativo, nós devemos multiplicar esses valores, né? Então, a resposta aqui vai ser o seguinte: 10 fatorial dividido por 3 fatorial, né? Que é esse valor aqui, e vamos multiplicar aqui por 11 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 5 fatorial. Bom, esse número, pessoal, ele vai dar um número bem grande, tá? 279.417.600 maneiras aí, né, de permutarmos aí, né, de montarmos possíveis anagramas da palavra indivisibilidade, de tal maneira que letras I não fiquem juntas, ok? Um exercício bastante interessante aí. Vocês poderiam deixar nesta forma aqui, dependendo do enunciado falar aí, tá? Mas sempre interessante, né, para nós termos uma ideia realmente do valor final aí, né? Nós colocarmos o número final. Bom, turma, nosso próximo exercício é o seguinte. Encontre o número de zeros em que termina o número 100 fatorial. Bom, pessoal, esse é um exercício mais curioso aí, né? O número 100 fatorial, por quantos zeros ele termina, né? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Se nós pensarmos no 100 fatorial, o que significa 100 fatorial, né? Ele é 100 vezes 99 vezes 98, né? Isso vai continuando até vezes 2 vezes 1. Quer dizer, é o produto dos naturais aí, né, do 100 até o 1. E qual que é a ideia, pessoal? Para saber o número de zeros pelos quais termina o número, nós temos que escrever esse número da seguinte forma. Nós temos que encontrar um valor que eu vou chamar de A, né, vezes 10 elevado a x. O que vai nos interessar aqui é esse valor x aqui. Por exemplo, se nós temos que um determinado número é 5 vezes 10 elevado à quarta potência. Ora, 5 vezes 10 à quarta é exatamente 50.000, né? Ou seja, nós temos 4 zeros, que é exatamente esse expoente aqui. Então a potência de 10, o expoente, né, vai determinar exatamente o número de zeros que nós temos. No entanto, nós temos um detalhe aqui que é o seguinte. Este A aqui não nos interessa qual é o valor exato desse A. Por quê? Nós só queremos que neste A aqui não tenha nenhum fator 10, né? Para que todos os fatores 10 apareçam naquele 10 elevado a x ali. E, portanto, se nós garantirmos isso, nós vamos ter que o x é o maior possível. No entanto, pessoal, como 10 é 2 vezes 5, é claro que neste produto aqui, os fatores 2 que aparecem, eles são muito mais abundantes do que os fatores 5. Né? Quer dizer, os números pares aqui aparecem a cada 2 números, um número é par. Então os fatores 2 eles são mais abundantes do que os fatores 5. Isso implica que o que vai interessar para a gente vão ser os fatores 5, porque como o 5 ele é menos abundante, é ele que vai limitar a existência dos fatores 10, a presença dos fatores 10 ali que vão aparecer nesse produto. Então a ideia, pessoal, o problema vai se resumir a nós pensarmos nos fatores 5 que aparecem. Então, na verdade, eu vou até apagar isso aqui que nós escrevemos aqui. Então, nós vamos pensar, na verdade, num A vezes 5 elevado a x. Ok? Esse x ele é o mesmo que apareceu antes, porque nesse fator A aqui vai ter fatores 2, uma certa quantidade, certamente maior do que esse x aqui, porque como eu comentei com vocês, os fatores 2, né, eles são mais abundantes do que os 5 nessa multiplicação aqui. Portanto, nós vamos pensar nos fatores 5 que aparecem ali. Nós vamos pensar o seguinte, onde é que aparecem os fatores 5 aqui? Bom, o 100 é um fator em que aparece o 5. Depois aparece no 95. Depois aparece no 90. Depois no 85. Isso aqui vai continuando até o fator 5, né? Isso tudo nós separamos os fatores em que aparece um fator 5 aí, né? E o resto vai ser um determinado valor, tá? Que eu vou chamar de alfa aqui, tá? Vou chamar de alfa esse valor. Este alfa aqui, pessoal, apenas o que é importante que nós sabemos desse alfa é que ele não tem nenhum fator 5 nesse alfa aqui. Ele vai ter muitos fatores 2, que também nos interessam, mas os fatores 5, como a gente comentou, que são os limitantes do problema aí. Então este alfa aqui não interessa. Na verdade, o que interessa desse alfa é que ele não tem nenhum fator 5, portanto,
ele pode ser deixado à parte. Bom, agora nós vamos ter que trabalhar com esta parte aqui. Nós vamos fazer o seguinte, essa parte, vamos escrever o 100 como 5 vezes 20. O 95 vai ser 5 vezes 19. O 90 vai ser 5 vezes 18. Né? Isso aqui vai continuando até o 5, que é 5 vezes 1. Agora, isso aqui vezes o alfa, né? Agora, note o que está acontecendo aqui. Está aparecendo um 5 aqui, um 5 aqui, um 5 aqui e um 5 aqui. Quantos 5 apareceram? 20, 19, 18 até o 1. Ou seja, 20 fatores 5. Então, aqui nós temos o seguinte. 5 elevado a 20 vezes 20 vezes 19, 18 até o 1, que é exatamente 20 fatorial, vezes o alfa que já estava lá. Ok? Bom, a princípio, o estudante menos atento aí vai achar que o nosso 20 aqui é o x que nós procuramos lá. Mas não é ainda. Por quê? Porque neste 20 aqui também, nós temos alguns fatores 5 aqui. Então nós temos que decompor esse 20 também. Então vamos escrever o 5 elevado a 20, né? E o 20 fatorial, se nós pensarmos nos fatores 5 que aparecem, são exatamente 20 vezes 15 vezes 10 vezes 5. Ok? Esses são os fatores 5 que aparecem no 20 fatorial. E o resto, o 19, 18, 17, enfim, todos os outros fatores, são fatores que não possuem nenhum fator 5. Portanto, eu vou escrever aqui como um beta, né, vezes o alfa que nós já tínhamos. Este beta vezes alfa aqui, o importante é saber apenas que ele não tem nenhum fator 5. Agora nós fazemos, continuando aqui, a ideia, né? 5 elevado a 20 vezes. Este 20 escrevemos como 5 vezes 4, depois o 15 é 5 vezes 3, o 10 é 5 vezes 2 e o 5 é 5 vezes 1, vezes beta vezes alfa. Continuando o raciocínio, nós temos aqui 5 elevado a 1, 2, 3 e 4. 5 elevado a quarta com 5 elevado a 20 deu 5 elevado a 24. 5 elevado a 24 vezes 4, 3, 2 e 1, que é exatamente 4 fatorial vezes beta vezes alfa. Ora, agora o que nós temos aqui, pessoal? Neste 4 fatorial nós não temos mais nenhum fator 5. E neste beta alfa nós também não temos. Então, este valor aqui, ele não possui fator 5. Isso significa que a maior quantidade de fatores 5, o máximo de fatores 5 que nós conseguimos retirar desse produto aqui é 24. No entanto, pelo nosso raciocínio inicial, como o número de fatores 5 é menos abundante que o número de fatores 2, com certeza nós conseguimos pelo menos 24 fatores 2 desta outra parte aqui. Portanto, nós vamos conseguir um 10 elevado a 24. Vai ser o máximo que nós vamos conseguir, né? Então, o 10 elevado a 24 é o que nós vamos conseguir no máximo, né? Então, o nosso x ali vai ser igual a 24. Então, 24 é exatamente o número de zeros pelos quais termina esse número. Então, está resolvido o problema, tá? Caso esse número fosse maior, né, nós continuaríamos esse raciocínio aqui. É que aqui, quando apareceu o 4 fatorial, já não tinha mais jeito. Mas se aparecesse um valor maior, né, daria para continuar. Para vocês terem uma ideia, no livro, né, de problemas resolvidos em combinatória, na verdade o enunciado original fala no número, na verdade, 873 fatorial, tá ok? Mas eu diminuí para 100 fatorial aqui para a gente trabalhar com a ideia do problema, né? E a partir daí vocês conseguem desenvolver para um número grande, um número maior que vocês quiserem aí, tá? A ideia é essa aqui, para saber o número de zeros, pensa no número na potência máxima de 10, e aí pensa que o 5 aparece menos do que o 2, então conta o número de fatores 5, na verdade, que aparece. Então essa ideia é muito interessante aí. Bom, pessoal, então é isso, tá? Fizemos mais 3 exercícios na aula de hoje. Na aula que vem vamos fazer mais exercícios desse livro que nós comentamos. Espero que vocês tenham entendido, né? Estejam entendendo, que esteja sendo produtivo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!